Era uma manhã fria de segunda-feira, pouco antes das 7 horas, quando a porta do atacadão na zona sul da cidade se abriu pela primeira vez naquela semana. O relógio marcava 6 horas e 58 minutos e já havia uma fila de clientes esperando do lado de fora, ansiosos para aproveitar as promoções do dia. No caixa, Júlio ajeitava o uniforme, se preparando para iniciar mais um turno. Ele trabalhava ali há quase 5 anos, conhecia cada rotina, cada cliente frequente, cada detalhe que fazia aquela loja funcionar como um relógio. Aquela manhã, porém, seria diferente. Poucos minutos depois, entrou Maria Clara, a nova gerente da unidade. Era seu primeiro dia no comando do atacadão, trazida pela empresa para impulsionar vendas e organizar a equipe que enfrentava problemas recorrentes nos últimos meses. Sem rodeios, ela foi direto até Júlio e tentou impor novas regras desde o primeiro momento. Ordenou que ele acelerasse a abertura dos caixas e mudasse a maneira como os produtos eram organizados na frente da loja. A postura firme e autoritária de Maria Clara causou surpresa imediata e desconforto na equipe que já estava acostumada a uma liderança mais flexível e próxima. Júlio sentiu naquele instante que algo precisava ser feito para mostrar quem realmente sabia o que fazia aquela loja abrir às 7 em ponto todos os dias, independente de quem estivesse no comando. Ele sabia que não era gerente quem garantia o funcionamento perfeito da operação diária. Eram os funcionários na linha de frente, como ele. Sem hesitar, decidiu agir para provar seu valor e restabelecer o equilíbrio dentro daquela rotina ameaçada por uma mudança inesperada no comando. Assim, começou um confronto silencioso entre a experiência e a autoridade que prometia transformar a dinâmica interna do atacadão naquela manhã movimentada. O atacadão em questão ficava localizado em um bairro popular da zona sul de São Paulo. A rede atacadista já era conhecida nacionalmente desde os anos 90, por oferecer preços competitivos, voltados principalmente para comerciantes pequenos e consumidores finais em busca de economia. A unidade onde Júlio trabalhava era uma das maiores da região, com um fluxo médio diário de milhares de clientes nas manhãs mais movimentadas. Júlio tinha 32 anos na época e começara como repositor, antes de ser promovido ao caixa graças à sua dedicação e conhecimento dos sistemas internos da loja. Ele conhecia a fundo os procedimentos para manter as filas rápidas, portanto não sentiu nenhuma resistência em questionar os novos métodos impostos por Maria Clara. Sabia exatamente quantos funcionários seriam necessários em cada setor, conforme o movimento previsível de cada dia da semana, e mantinha bom relacionamento com colegas e fornecedores que faziam entregas regulares. Maria Clara era contratada externa àquela unidade. Com 28 anos recém-completados, sua experiência vinha sobretudo do cargo gerencial em supermercados menores da rede concorrente local. A empresa apostou nela para trazer organização rígida ao atacadão problemático. Sua chegada foi anunciada aos funcionários apenas alguns dias antes por meio de um comunicado interno formal. Nova gerente assumirá esta unidade com foco em resultados imediatos. Pouco espaço foi dado para diálogo ou adaptação gradual. A tensão entre Maria Clara e a equipe era perceptível ainda antes dela pisar no chão da loja pela manhã daquele primeiro dia oficial. Funcionários trocavam olhares preocupados nos bastidores. Alguns temiam perder a autonomia conquistada com o tempo. Outros questionavam se conseguiriam atender às novas demandas impostas sem comprometer o atendimento ao cliente. Naquele mesmo instante em que Júlio decidiu mostrar quem realmente fazia o atacadão abrir pontualmente às 7 horas, um inesperado contratempo surgiu. Uma das máquinas registradoras apresentou falha técnica logo após a abertura das portas ao público. O sistema travou no meio do processamento dos primeiros pagamentos, causando atraso nas filas iniciais e frustração nos clientes já impacientes com as promoções limitadas pelo horário.
Maria Clara tentou intervir imediatamente com ordens aos operadores dos caixas remanescentes para acelerar as transações manuais. Júlio percebeu rapidamente que aquele procedimento improvisado poderia aumentar erros ou causar confusão ainda maior entre os funcionários menos experientes com esse tipo de operação manual. Enquanto Maria Clara insistia na pressão máxima sobre os operadores frente ao problema tecnológico crescente, Júlio propôs uma solução prática: redistribuir temporariamente parte dos atendentes para atuar diretamente na organização das filas e comunicação visual dentro da loja, enquanto os técnicos eram acionados para resolver a falha do sistema principal. A diferença entre as abordagens refletia não apenas estilos opostos de gestão, mas também uma disputa clara pelo controle daquela operação crucial logo nas primeiras horas do turno matutino, algo que definiria não só aquele dia, mas possivelmente o futuro daquela relação profissional entre novo comando e equipe antiga. À medida que mais clientes entravam na loja, pressionando pelo atendimento ágil prometido pelas campanhas publicitárias recentes do Atacadão, Júlio viu sua decisão ganhar força quando a situação começou a se normalizar lentamente graças à reorganização rápida dos recursos humanos internos, enquanto Maria Clara começava a perceber que seu método rigoroso não era suficiente para lidar com todas as variáveis diárias sem conhecer completamente as particularidades daquela unidade específica. Aquela manhã marcaria não só o início da gestão de Maria Clara, mas também um teste real à experiência acumulada por Júlio nos anos anteriores, lutando contra imprevistos comuns no varejo atacadista brasileiro. Em meio ao conflito silencioso entre autoritarismo recém-chegado e sabedoria prática adquirida nas trincheiras diárias do trabalho pesado dentro da loja, restava saber quem sairia vitorioso naquele embate inicial, se a imposição rígida ou o conhecimento profundo das operações reais mantidas pelos funcionários habituais. O relógio corria contra eles, enquanto as filas cresciam atrás dos portões abertos. Decisões tinham que ser tomadas rapidamente sob o olhar atento, tanto dos clientes quanto dos supervisores corporativos, responsáveis por avaliar os resultados daquele primeiro dia intenso sob nova gerência. Naquele momento exato em que Júlio reorganizava equipes internas, improvisando soluções práticas diante das falhas técnicas inesperadas, percebeu-se claramente que aquele desafio ultrapassava qualquer simples ajuste operacional. Envolvia questões profundas sobre respeito à experiência local versus estratégias externas aplicadas sem adaptação. O embate inicial entre novo comando e equipe tradicional estava apenas começando. Cada ação tomada naquele dia definiria rumos futuros, tanto pessoais quanto profissionais, dentro daquela grande rede varejista estabelecida no Brasil há décadas. Como se resolveria essa tensão crescente? Quais consequências emergiriam daquele choque inevitável? O próximo passo dessa história revelaria respostas surpreendentes sobre poder real dentro das lojas atacadistas brasileiras contemporâneas, onde nem sempre quem está no topo dita todas as regras sem resistência ou contestação interna. Logo após a reorganização improvisada de Júlio, o clima no Atacadão ficou ainda mais tenso. Maria Clara, a nova gerente, não aceitava que sua autoridade fosse questionada no primeiro dia. Ela se aproximou da equipe com um olhar rígido e voz firme, ordenando que todos seguissem seu planejamento original sem desvios ou improvisos. Para ela, eficiência significava disciplina e cumprimento rigoroso das regras estabelecidas pela matriz. O problema era que aquelas regras, embora claras no papel, não levavam em conta as particularidades do movimento intenso e caótico daquela unidade específica. Júlio sentia o peso da responsabilidade sobre os ombros. Ele sabia que os clientes esperavam serviço rápido e organizado desde o momento em que chegavam à loja. Além disso, seus colegas de trabalho contavam com sua experiência para garantir que tudo funcionasse dentro do esperado.
mesmo diante de falhas técnicas ou outras adversidades cotidianas. A insistência de Maria Clara em impor mudanças abruptas, sem diálogo, ameaçava desestabilizar uma rotina já consolidada e eficiente na prática. Com poucos minutos passados desde o início do conflito silencioso, outro desafio apareceu. Uma entrega programada para as 7 da manhã atrasou cerca de 30 minutos devido ao trânsito intenso nas ruas da região. Esse atraso impactaria diretamente o abastecimento das prateleiras mais movimentadas durante toda a manhã. A tensão aumentou porque a equipe já estava sob pressão para abrir rápido e manter as filas curtas. Agora, faltariam produtos essenciais para os clientes que aguardavam ansiosos. Maria Clara reagiu com uma ordem categórica. Rápido! Organize o estoque prioritário assim que as caixas chegarem. Não queremos perder vendas por falta de produto. Sua postura rígida deixava pouco espaço para alternativas ou adaptações imediatas. Júlio percebeu que aquela abordagem gerencial não combinava com a realidade diária enfrentada pela equipe no chão da loja. Enquanto isso, alguns funcionários demonstravam apreensão e dúvida diante das mudanças propostas pela nova gerente. Carlos, colega de Júlio na linha de frente dos caixas há 3 anos, confidenciou numa pausa rápida. Ela não entende como aqui funciona. Parece querer transformar tudo sem ouvir quem sabe o que faz. A preocupação era compartilhada por outros membros da equipe que temiam represálias caso discordassem abertamente das ordens. Por trás dessa tensão estava uma diferença fundamental de visões sobre liderança e gestão operacional. Maria Clara via seu papel como um agente transformador capaz de impor disciplina e padronização para elevar resultados rápidos. Júlio representava a experiência acumulada do dia a dia, baseada na adaptação constante aos imprevistos e na confiança mútua entre colegas para garantir o funcionamento eficiente da loja. Corremos risco de erro e queda na qualidade do atendimento. A resposta foi um olhar impaciente, acompanhado da frase curta: "Aqui é resultado ou nada". Naquela manhã marcada por desafios técnicos e operacionais inéditos desde a chegada da nova gerente, começou uma disputa velada entre experiência prática e rigidez administrativa. Os clientes sentiam os efeitos indiretos dessa tensão quando encontravam filas maiores do que o habitual nos caixas restantes, ainda operando manualmente devido à falha do sistema principal. Para piorar a situação, um cliente frequente tentou reclamar diretamente com Maria Clara sobre demora no atendimento. Sua resposta foi ríspida: "Estamos fazendo o possível para melhorar, espere sua vez". A reação causou desconforto imediato entre funcionários, que temiam perder clientes importantes. Em meio à crescente pressão daquele primeiro dia difícil, Júlio decidiu agir além das soluções emergenciais já aplicadas. Reuniu discretamente alguns colegas mais experientes para discutir formas práticas de enfrentar as novas exigências, sem comprometer o ritmo habitual da loja. Eles chegaram à conclusão de que seria necessário provar indiscutivelmente quem realmente mantinha aquela unidade funcionando perfeitamente às 7 horas todos os dias. Não era apenas quem ditava regras vindas de fora, mas quem conhecia cada engrenagem daquela operação diária. Para isso, Júlio planejou monitorar cuidadosamente cada etapa do processo até o fechamento do turno matutino. Pretendia registrar pontos críticos onde as decisões práticas superavam ordens rígidas apresentadas pela gerente recém-chegada. Por volta das 10 horas da manhã, enquanto o movimento ainda era intenso, apesar dos contratempos iniciais, Maria Clara chamou uma reunião rápida com toda a equipe na área administrativa da loja. Seu discurso ressaltava a necessidade urgente por resultados imediatos, sob pena de intervenção direta da diretoria regional responsável pelo desempenho local. Ela deixou claro que avaliaria pessoalmente cada funcionário
nas próximas semanas, conforme adesão às novas regras impostas, pressionando implicitamente contra aqueles que demonstrassem resistência ou desacordo com seu método gerencial. Essa declaração aumentou significativamente a inquietação interna entre os funcionários habituados ao tratamento mais flexível exercido pelo antigo gerente, afastado semanas antes por problemas relacionados a vendas abaixo das metas corporativas. Então, Júlio percebeu nesse momento final daquela reunião preliminar que não poderia mais agir apenas nos bastidores, teria que enfrentar abertamente o desafio imposto pela nova liderança, se quisesse defender tanto sua reputação quanto os interesses dos colegas ligados diretamente ao funcionamento eficiente diário do Atacadão. Mesmo ciente dos riscos pessoais envolvidos ao contrariar ordens diretas vindas da gerência superior, ele sentia que aquela batalha transcendia qualquer questão individual. Tratava-se da sobrevivência operacional daquele estabelecimento tão importante para milhares de consumidores locais dependentes do atendimento rápido e organizado todas as manhãs. Assim se instalou uma espécie de guerra fria silenciosa, dentro daquele espaço comercial amplo, onde cada decisão reverberava imediatamente nos corredores lotados pelos clientes apressados atrás das melhores ofertas disponíveis naquele momento exato. À medida que as horas avançavam naquele primeiro dia sob nova direção administrativa controversa, ficava claro para todos os envolvidos que nenhum acordo fácil seria alcançado sem concessões ou confrontos inevitáveis entre visões opostas sobre como gerir um estabelecimento tão complexo quanto um grande atacadista popular brasileiro contemporâneo. A tensão acumulada culminaria inevitavelmente em um confronto decisivo capaz de definir rumos futuros para toda a equipe envolvida naquela unidade tão estratégica em São Paulo, local onde pessoas comuns lutavam diariamente contra imprevistos logísticos enquanto tentavam atender às expectativas crescentes, tanto dos clientes quanto da alta administração corporativa distante dali. O próximo capítulo dessa história revelaria como Júlio buscaria provar seu valor, mostrando efetivamente quem fazia aquela loja abrir pontualmente às 7 horas todos os dias, enfrentando não só ordens superiores, como também riscos pessoais, numa trama real sobre poder dentro das relações cotidianas no varejo brasileiro moderno. Com o passar das horas, a tensão dentro do Atacadão só aumentava. Júlio e sua equipe tentavam manter o ritmo, mas as ordens rígidas de Maria Clara e a pressão constante criavam um ambiente pesado. As falhas técnicas persistiam e os clientes começavam a demonstrar insatisfação, aumentando o estresse de todos. Apesar disso, Júlio mantinha firme sua estratégia: agir com pragmatismo para garantir que a loja cumprisse seu horário de abertura e atendesse o maior número possível de pessoas. Naquele meio-dia, uma situação inesperada complicou ainda mais o cenário. Um dos funcionários do estoque, responsável pela reposição dos produtos mais vendidos, comunicou que precisava se ausentar devido a um problema pessoal urgente. A ausência em um momento crítico significava que parte do trabalho ficaria comprometido, ameaçando a organização das prateleiras para o restante do dia. Maria Clara reagiu imediatamente com uma ordem seca. Quem puder assumir essa função temporariamente deve fazer agora. A frase soou autoritária e pouco colaborativa. Júlio percebeu que não havia espaço para diálogo ou flexibilidade na nova gestão. Ele sabia que forçar alguém sem preparo para uma função específica poderia gerar erros graves. Sem perder tempo, Júlio convocou Carlos e outro colega experiente para dividir as tarefas do estoque enquanto ele coordenava os caixas diretamente. Consciente da tensão crescente, buscava minimizar impactos negativos no atendimento aos clientes durante o horário de pico. Por volta das 14h30, chegou à loja uma equipe da Supervisão Regional da Rede Atacadista para acompanhar de perto o desempenho sob a nova gerência. A visita inesperada elevou ainda mais a pressão sobre Maria Clara e seus subordinados.
Ela tentou mostrar controle absoluto da situação, mas alguns detalhes escapavam diante do olhar atento dos fiscais. Durante uma reunião rápida com os supervisores no escritório da gerência, Maria Clara apresentou relatórios parciais, enfatizando melhorias planejadas e metas agressivas estabelecidas pela direção corporativa. No entanto, Júlio sabia que aquilo era apenas um discurso superficial diante das dificuldades reais enfrentadas no chão da loja. Em paralelo, começaram a surgir desentendimentos mais evidentes entre Maria Clara e alguns funcionários antigos que resistiam às novas regras impostas sem consulta prévia. Uma dessas situações envolveu Ana Paula, funcionária do Caixa há mais de 7 anos, que questionou publicamente uma alteração nos procedimentos de atendimento introduzida naquele dia. Maria Clara respondeu com voz elevada: "Aqui as regras mudam e vocês devem se adaptar ou procurar outro lugar." Ana Paula ficou constrangida diante dos colegas e saiu abatida para uma pausa longa demais, segundo os padrões da nova gerência. Júlio viu ali um ponto crítico. Se a nova liderança continuasse apostando apenas na imposição autoritária, sem respeito à experiência dos trabalhadores locais, haveria desgaste irreversível na equipe. Enquanto isso, nas gôndolas próximas aos caixas, alguns clientes começaram a reclamar abertamente da falta de determinados produtos essenciais, consequência direta do atraso no recebimento das mercadorias previsto para aquela manhã, já agravado pela ausência temporária no estoque. O fluxo intenso de reclamações reforçava a ideia entre os funcionários veteranos de que as mudanças abruptas estavam afetando negativamente a rotina diária, já otimizada com base na experiência acumulada ao longo dos anos. No fim da tarde daquele primeiro dia turbulento sobre nova gestão, ocorreu uma situação decisiva que marcou uma virada clara no conflito entre Júlio e Maria Clara. Ao perceber que parte dos caixas ainda enfrentava dificuldades com o sistema manual improvisado, após as falhas técnicas iniciais, agora parcialmente resolvidas, mas ainda instáveis, Júlio propôs organizar uma escala própria para equilibrar carga de trabalho entre os operadores, priorizando agilidade nas filas. Maria Clara recusou categoricamente. "Vou seguir o plano traçado pela matriz. Não aceito improvisos nem desobediência." O tom foi firme e indicou claramente que qualquer resistência seria punida. Sentindo-se pressionado, mas decidido a não deixar a operação sucumbir ao autoritarismo desconectado da realidade local, Júlio reuniu discretamente seus colegas mais próximos durante um intervalo curto entre turnos, para ajustar estratégias práticas voltadas à sobrevivência daquele dia caótico. Eles combinaram agir com eficiência máxima nos pontos críticos detectados durante as primeiras horas. Reorganização rápida das filas nos caixas restantes funcionando manualmente. Orientação direta aos clientes sobre opções alternativas disponíveis. Comunicação interna eficiente, evitando acúmulo desnecessário de tarefas em setores problemáticos como reposição atrasada. Essa ação coordenada trouxe resultados visíveis em pouco tempo. As filas diminuíram, algumas reclamações cessaram. Clientes começaram a perceber melhora gradual apesar das condições adversas daquele dia atípico. Ainda assim, tudo acontecia à margem das ordens expressas pela nova gerente, que continuava insistindo em métodos rígidos, incompatíveis com aquelas circunstâncias excepcionais. A situação escalou quando Maria Clara convocou novamente Júlio para seu escritório, pouco antes do fechamento do turno matutino. Lá dentro, ela expressou sua insatisfação clara com as atitudes dele. "Você está minando minha autoridade diante da equipe. Isso não será tolerado." Júlio rebateu diretamente. "Minha prioridade é garantir que esta loja funcione bem todos os dias às 7 horas como sempre fez. Isso inclui adaptar ações conforme necessidade real do local." A conversa terminou sem acordo e com tensão evidente entre ambos.
Na saída daquela sala administrativa, tornou-se claro para toda a equipe que aquele embate entre nova gerência e funcionários experientes estava longe de ser resolvido pacificamente. Seria preciso enfrentar consequências maiores nas próximas semanas se o clima não melhorasse ou se os resultados prometidos não aparecessem rapidamente. Nos dias seguintes ao primeiro confronto direto, surgiram rumores internos sobre possíveis transferências ou desligamentos relacionados à resistência demonstrada por membros antigos da equipe contra as mudanças impostas por Maria Clara. Isso criou clima de insegurança generalizado entre funcionários preocupados com estabilidade profissional num mercado cada vez mais competitivo. Mesmo assim, Júlio manteve postura firme, em defesa da experiência acumulada ao longo dos anos naquela unidade específica do Atacadão. Ele sabia que poderia correr riscos pessoais ao confrontar diretamente superiores hierárquicos, mas entendia ser seu dever proteger tanto colegas quanto qualidade no atendimento oferecido aos clientes fiéis da loja. Essa primeira grande virada evidenciou para todos envolvidos na rotina daquela manhã difícil um fato incontestável. O choque entre conhecimento prático local versus imposições externas rígidas era inevitável e definiria rumos futuros concretos para aquela filial tão importante dentro da rede atacadista nacionalmente reconhecida. Enquanto Maria Clara buscava impor controle absoluto baseado em regras corporativas padrão sem considerar particularidades locais profundas, Júlio representava resistência baseada na prática cotidiana testada pelo tempo. Cenário pronto para a escalada dramática nos episódios seguintes dessa história real sobre poder e experiência na gestão varejista brasileira contemporânea. Surgiu um episódio inesperado que aprofundou ainda mais o conflito entre Júlio e Maria Clara. Em uma manhã movimentada, um lote de produtos perecíveis chegou atrasado devido a problemas logísticos externos. Como consequência, parte das mercadorias estava em condições inadequadas para a venda no momento da descarga. Maria Clara ordenou imediatamente que todo o lote fosse devolvido, sem questionamentos. Para ela, manter o padrão corporativo era prioridade acima de tudo. Júlio discordou veementemente daquela decisão tomada às pressas. Sabia que parte daquele estoque ainda poderia ser aproveitada após uma triagem criteriosa feita pela equipe experiente no setor. A discussão entre ambos se elevou em tom na frente de outros funcionários. Maria Clara afirmou com firmeza: "Aqui não há espaço para dúvidas. O cumprimento das regras é obrigatório." Júlio respondeu com igual convicção: "Mas estamos falando de perdas enormes que poderiam ser evitadas se considerarmos as particularidades desta loja." O confronto público gerou desconforto generalizado entre os presentes. Além desse episódio, outro elemento misterioso começou a surgir dentro da rotina do Atacadão. Pequenos desvios de estoque começaram a ser notados nas contagens semanais realizadas pela administração central. Itens básicos como o arroz, feijão e óleo estavam sumindo em quantidades irregulares. A suspeita recaiu inicialmente sobre os funcionários mais antigos, especialmente aqueles próximos a Júlio. Maria Clara usou esses indícios para justificar uma investigação interna rigorosa e colocou parte da equipe sob vigilância direta durante os turnos seguintes. Câmaras foram instaladas em pontos estratégicos, medida inédita naquela unidade, aumentando ainda mais o clima de desconfiança e tensão entre colegas. Júlio viu sua reputação ameaçada por boatos velados e olhares desconfiados por parte dos supervisores regionais e alguns novos funcionários alinhados à nova gerência. Ele sabia que qualquer erro poderia custar seu emprego após tantos anos dedicados àquela loja. Para piorar, um incidente inesperado aumentou ainda mais as suspeitas internas. Durante uma noite de operação reduzida na véspera do sábado, um caixa automático apresentou sinais claros de violação.
gavetas abertas fora do horário autorizado e registros divergentes no sistema digital foram detectados pelo setor financeiro no dia seguinte. Maria Clara imediatamente responsabilizou os operadores do turno noturno sem aguardar apurações detalhadas, criando um clima hostil que se estendeu para toda a equipe no turno diurno seguinte. Júlio tentou intervir para acalmar os ânimos e defender colegas inocentes diante das acusações precipitadas pela gerente recém-chegada. Ele propôs uma auditoria cuidadosa, conduzida por profissionais externos, para esclarecer os fatos com transparência total, mas foi ignorado frontalmente. A situação atingiu seu ápice quando Maria Clara convocou uma reunião extraordinária, convocando todos os funcionários na área administrativa da loja para anunciar medidas severas contra eventuais envolvidos nas irregularidades apontadas, incluindo advertências formais e possibilidade real de desligamento imediato. Durante essa reunião tensa, muitos olhos se voltaram silenciosamente para Júlio, como provável líder daquela suposta resistência interna contra as novas regras impostas pela gerente. Ele sentiu naquele momento todo o peso da responsabilidade sobre seus ombros, não só pela defesa pessoal, mas também pela proteção dos colegas ameaçados por um ambiente hostil e desconfiado instalado dentro daquele estabelecimento comercial tão movimentado. Paralelamente ao conflito interno crescente, outro desafio se apresentava. Os resultados financeiros daquele mês começavam a mostrar queda em comparação aos períodos anteriores, justamente enquanto Maria Clara implementava suas medidas rígidas de controle operacional. A diretoria regional manifestou preocupação com esses números baixos diante da pressão por metas agressivas vindas da matriz corporativa nacional. Isso aumentava ainda mais a urgência para encontrar soluções rápidas capazes de reverter o quadro negativo antes do fechamento trimestral das avaliações institucionais. Combinando essa pressão externa à crise interna latente causada pelo choque entre estilos gerenciais opostos naquela unidade paulistana do Atacadão, ficou claro para todos que aquela fase seria decisiva não apenas para as carreiras envolvidas, mas também para definir se aquela loja conseguiria manter sua relevância regional frente ao mercado altamente competitivo onde estava inserida. Enquanto isso, Júlio seguia trabalhando nos bastidores, buscando formas pragmáticas de estabilizar a operação diária sem abrir mão da qualidade no atendimento, nem deixar-se abater pelas ameaças veladas, nem pelo clima hostil instaurado desde a chegada da nova gerente. Ele intensificou conversas discretas com alguns clientes fiéis para entender melhor suas principais demandas e expectativas atuais diante das mudanças internas percebidas. Usava essas informações para ajustar pequenas ações práticas junto à equipe, apesar das barreiras administrativas impostas por Maria Clara. Essa iniciativa trouxe algum alívio temporário ao fluxo caótico enfrentado diariamente dentro daquela loja tão estratégica, naquele momento crucial marcado por inseguranças internas crescentes e cobranças externas implacáveis. Porém, restava saber até quando aquele equilíbrio precário sobreviveria diante da escalada contínua do confronto entre autoridade imposta sem diálogo e experiência local desafiada publicamente. Cenário que prometia novos episódios dramáticos capazes de definir definitivamente quem realmente mandaria naquele atacadão paulistano dali em diante. Situação que somente o próximo capítulo revelaria com clareza, ampliada graças aos eventos imprevisíveis prestes a acontecer. Enquanto as tensões internas aumentavam dia após dia naquela unidade atacadista popular paulistana, pressionada por resultados financeiros apertados, surgiam também dúvidas não resolvidas sobre quem estaria realmente atrás dos desvios no estoque. Mistério capaz de abalar profundamente relações profissionais construídas ao longo dos anos dentro daquele ambiente marcado pela luta diária contra imprevistos logísticos comuns ao comércio varejista brasileiro contemporâneo.
Com o desenrolar dos dias, a pressão dentro do atacadão atingiu um ponto crítico. A tensão entre Maria Clara e Júlio não era mais apenas uma disputa de egos, mas uma questão que afetava diretamente o funcionamento da loja e o clima entre os funcionários. A supervisão regional acompanhava cada movimento da unidade com rigor absoluto, cobrando resultados imediatos, diante dos números financeiros em queda e das denúncias de desvios de estoque que continuavam sem explicação clara. Maria Clara intensificou sua postura autoritária, exigia relatórios diários, detalhados, punições rápidas para qualquer deslize e reduzia ainda mais os intervalos dos funcionários. Suas rondas constantes não passavam despercebidas, causando desconforto generalizado e desgaste físico e emocional na equipe. O medo de represálias crescia a cada erro cometido, mesmo que pequenas falhas fossem comuns em operações tão complexas quanto aquela. Júlio, por sua vez, viu sua resistência se fortalecer diante da situação insustentável. Sabia que precisava agir com cautela para proteger seus colegas e a operação da loja, mas também para preservar seu próprio emprego após tantos anos dedicados àquele posto. Ele buscava aliados discretamente entre os funcionários mais experientes e nos setores-chave, estoque, caixas e reposição, para manter ao máximo a eficiência apesar do ambiente hostil instaurado. O mistério dos desvios persistia como um elemento obscuro naquele cenário caótico. Mesmo com as câmeras instaladas e as auditorias em andamento, não havia provas concretas contra nenhum funcionário específico. A suspeita pairava no ar como uma sombra silenciosa, corroendo a confiança entre todos. Júlio sentia-se acuado por acusações veladas que ameaçavam sua credibilidade perante colegas e supervisores. Numa manhã particularmente movimentada, quando o fluxo de clientes atingia seu pico habitual das 9 horas, ocorreu o episódio que desencadeou o momento de maior tensão daquela fase da história. Durante a conferência rotineira do estoque antes da abertura oficial das portas, um funcionário encontrou uma caixa contendo produtos perecíveis fora das condições ideais para venda. Parecia ter sido manipulada inadequadamente durante a noite anterior. Maria Clara foi imediatamente informada e tomou uma decisão drástica. Convocou reunião emergencial com parte da equipe administrativa para discutir as providências. Para ela, aquele tipo de falha era inaceitável e indicava descuido grave dentro do time operacional. No encontro, ficou decidido que seriam suspensos preventivamente alguns funcionários considerados suspeitos, até que as investigações internas concluíssem suas análises. Essa medida gerou revolta silenciosa entre os colaboradores, sobretudo porque muitos daqueles nomeados não haviam apresentado qualquer comportamento atípico até então. Júlio estava entre os citados na lista provisória de afastamentos por proximidade funcional com os setores investigados. Mesmo sem ser formalmente comunicado naquele momento, soube por colegas próximos que seu nome constava no relatório enviado à diretoria regional. Ao tomar conhecimento disso, sentiu que estava prestes a perder tudo pelo qual lutara nos últimos anos. Sabia que precisava agir rapidamente para contestar as decisões arbitrárias e provar sua inocência diante das autoridades corporativas. Em meio à crise crescente dentro do atacadão paulistano, Júlio decidiu reunir provas concretas para demonstrar tanto sua dedicação quanto sua integridade profissional. Ele compilou registros internos de operações feitas sob sua supervisão direta nos últimos meses, listas de conferência diária de estoque, relatórios manuais realizados durante as falhas do sistema digital e depoimentos informais colhidos junto aos colegas mais confiáveis. Além disso, manteve contato discreto com alguns clientes fiéis que podiam testemunhar sobre a qualidade no atendimento, mesmo durante os períodos mais conturbados sob nova gestão.
Enquanto isso, Maria Clara preparava um relatório detalhado para enviar à matriz da rede atacadista, solicitando medidas drásticas contra aqueles apontados como responsáveis pelos problemas operacionais, incluindo demissões sumárias, se necessário. A pressão aumentava ainda mais quando a diretoria nacional marcou uma visita surpresa para a avaliação final daquela unidade, no prazo máximo de uma semana. Decisão motivada pelos resultados financeiros negativos consecutivos, somados às denúncias internas. Na reta final, antes dessa inspeção decisiva, o ambiente interno tornou-se quase insuportável. Funcionários temiam cometer pequenos erros. Gestores intermediários buscavam equilibrar cobranças corporativas com paciência limitada. Clientes percebiam mudanças bruscas no atendimento. Júlio percebeu que sua única chance seria confrontar diretamente Maria Clara com fatos objetivos numa reunião agendada pela supervisão regional dias antes da vistoria nacional. Naquele encontro tenso marcado pela presença dos supervisores regionais e membros do setor jurídico da empresa, ele apresentou com clareza os dados coletados. Mostrou discrepâncias nas acusações baseadas em documentos oficiais, expôs inconsistências nas investigações internas, ressaltou exemplos práticos onde a experiência local havia evitado perdas maiores ou prejuízos irreparáveis na operação diária. Sua fala firme causou surpresa entre os presentes. Alguns membros da diretoria regional começaram a questionar procedimentos adotados pela nova gerente desde seu início na função. Apesar disso, Maria Clara manteve postura inflexível, alegando estar agindo conforme diretrizes superiores e exigindo maior controle sobre a equipe considerada resistente às mudanças necessárias para a modernização da loja. Após horas de debate acalorado, sem consenso imediato sobre responsabilizações ou medidas corretivas definitivas, ficou claro que aquela situação necessitaria avaliação aprofundada pela matriz nacional antes de decisões finais serem tomadas. A reunião terminou, sem desfecho conclusivo, mas deixando evidências claras de conflitos internos graves, afetando o desempenho operacional naquela unidade específica do Atacadão Paulista. Nos dias seguintes àquela reunião decisiva, houve troca intensa de mensagens eletrônicas entre setores administrativos regionais e nacionais, discutindo possibilidades estratégicas para reverter quadro negativo, sem causar desmobilização total do time local, nem perda significativa na receita mensal. Durante esse período crítico, Júlio continuou atuando junto aos colegas para manter níveis mínimos aceitáveis de funcionamento, mesmo diante das restrições impostas pela nova gerência autoritária. Esforço que passou a ser monitorado atentamente por todos os níveis hierárquicos envolvidos no caso. O pré-clímax da história revelava assim um quadro complexo, onde interesses corporativos conflitantes se chocavam. Inovação versus tradição, controle rígido versus flexibilidade operacional, risco calculado versus disciplina impositiva. O momento máximo da tensão aproximava-se, inevitavelmente, com a chegada próxima da vistoria nacional, episódio definitivo capaz de determinar rumos futuros naquela unidade atacadista tão importante dentro do mercado paulista competitivo, onde cada detalhe podia significar lucro ou prejuízo considerável num curto espaço temporal. Era iminente o confronto direto entre forças opostas instaladas naquela loja. O poder formal exercido pela nova gerente novata versus a experiência consolidada representada por Júlio, há anos dedicados à operação cotidiana daquele comércio popular tão essencial para milhares de pessoas locais dependentes daquela oferta acessível diária. A resolução desse conflito estava próxima, mas ainda envolta em incertezas sobre quem realmente sairia vitorioso nessa batalha silenciosa dentro do vasto universo varejista brasileiro atual.
uma narrativa profunda sobre poder real exercido nas sombras administrativas contra conhecimento prático consolidado nas trincheiras diárias do comércio popular contemporâneo. No dia marcado para a Vistoria Nacional, o Atacadão da Zona Sul de São Paulo estava em alerta máximo. Todos os funcionários, conscientes da importância daquele momento, esforçavam-se para manter a operação impecável. Maria Clara, visivelmente tensa, preparava relatórios detalhados e orientava sua equipe para seguir rigorosamente todas as normas estabelecidas pela matriz. Do outro lado, Júlio acompanhava cada passo com atenção redobrada, disposto a provar que seu conhecimento prático era indispensável para que a loja funcionasse sem falhas. A manhã começou como qualquer outra, com a abertura às 7 horas em ponto e o fluxo constante de clientes nas filas cuidadosamente organizadas. Porém, a presença dos auditores nacionais se fazia sentir em cada canto da loja. Eles observavam procedimentos, conferiam estoque e questionavam funcionários. A fiscalização era rigorosa e detalhada, buscando identificar falhas que justificassem sanções ou mudanças drásticas. Durante uma das inspeções nos caixas, um dos auditores fez uma pergunta direta a Júlio sobre os relatos de desvios no estoque. Com calma e precisão, ele explicou as medidas adotadas pela equipe para minimizar perdas, desde reorganização do fluxo de mercadorias até protocolos especiais durante falhas técnicas no sistema digital. Apresentou documentos que comprovavam sua versão e destacou o papel fundamental do conhecimento local na manutenção do equilíbrio operacional. Mas destacou positivamente a eficiência no atendimento ao cliente durante horários críticos, mérito atribuído principalmente à experiência dos funcionários veteranos liderados por Júlio. Além disso, sugeriu um equilíbrio maior entre as diretrizes corporativas rígidas e as adaptações necessárias conforme peculiaridades locais da loja. Essa recomendação indicava claramente que nem todas as mudanças impostas poderiam ser aplicadas sem considerar o contexto prático do dia a dia. Dias após a entrega do relatório à diretoria regional e nacional do Atacadão, decisões foram anunciadas oficialmente aos funcionários daquela unidade paulistana. Maria Clara foi transferida para outra filial da rede sob alegação formal de reorganização estratégica, enquanto Júlio recebeu uma promoção para coordenador operacional regional, função que reconhecia sua experiência prática e capacidade de gestão dentro das especificidades locais das lojas sob sua supervisão. A nova liderança adotou uma postura conciliadora, implementando medidas que equilibravam disciplina administrativa com flexibilidade operacional, baseada no conhecimento acumulado pelos funcionários ao longo dos anos. O episódio serviu como alerta interno para toda a cadeia de comando. Práticas gerenciais precisam dialogar com a realidade local para garantir eficiência sustentável. Imposições rígidas sem adaptação podem causar danos irreparáveis à operação e clima organizacional. Para os funcionários daquela unidade em São Paulo, a vitória simbólica representada pela ascensão de Júlio significou mais do que reconhecimento profissional. Restaurou confiança na valorização da experiência cotidiana como parte essencial da engrenagem varejista. Já para Maria Clara, o episódio evidenciou os riscos de aplicar métodos inflexíveis sem considerar as particularidades regionais. Seu afastamento refletiu consequências reais das dificuldades enfrentadas na relação com equipes consolidadas. Aquele conflito silencioso entre autoridade imposta e sabedoria prática transformou-se num caso emblemático dentro da rede atacadista brasileira, sobre limites do poder gerencial frente à expertise dos trabalhadores na linha de frente. Mais além do desfecho imediato, envolvendo pessoas e cargos específicos, essa história revela lições importantes sobre como organizações devem equilibrar controle centralizado com autonomia adaptativa em ambientes complexos e dinâmicos como o varejo popular brasileiro contemporâneo.
A operação diária em lojas tão movimentadas exige não apenas regras claras, mas também respeito profundo pelas experiências construídas no cotidiano por aqueles que fazem acontecer o negócio na prática. Sejam eles caixas experientes ou coordenadores atentos aos detalhes invisíveis nas estatísticas oficiais. Assim como Júlio demonstrou quem realmente faz aquela loja abrir pontualmente às 7 horas todos os dias, ficou claro que um modelo gerencial eficaz depende do diálogo constante entre saber técnico corporativo e sensibilidade operacional local, ponto crucial para garantir sustentabilidade e crescimento diante dos desafios reais enfrentados no mercado competitivo atual. Por fim, essa narrativa mostra que nem sempre quem assume o comando tem domínio absoluto sobre todas as nuances envolvidas. Reconhecer limites pessoais e valorizar contribuições coletivas é fundamental para construir ambientes produtivos e humanos em qualquer setor econômico. A experiência vivida naquele atacadão paulistano permanece como exemplo concreto das complexas relações de poder existentes no comércio varejista brasileiro moderno, onde o verdadeiro mando é resultado não só de hierarquias formais, mas, sobretudo, da competência prática exercida diariamente por profissionais comprometidos com seu trabalho. Assim, termina essa história real, marcada pelo choque inicial entre autoridade recém-chegada e conhecimento sólido acumulado no chão da loja. Conflito resolvido não por imposição unilateral, mas pelo encontro necessário entre gestão eficaz e valorização humana num ambiente tão desafiador quanto essencial ao cotidiano urbano brasileiro.